queridos, estamos começando mais um programa Em Casa com Sandra Lima e eu tenho hoje uma alegria imensa de ter ela, minha grande amiga, a qual realmente eu tenho me espelhado, uma apresentadora, uma cantora, e ela, que é muito amada e querida, está conosco hoje no Em Casa com Sandra Lima, minha amiga querida, cantora, serva de Deus, Dani Grace. Tudo bem, amiga? Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa linda, maravilhosa, dessa amiga querida, adoradora do Senhor. Sandra, é um privilégio estar aqui. O prazer é meu, Dani. Amém. A gente agora vai começar um bate-papo, conhecer um pouquinho mais dessa adoradora, Amém. serva de Deus, levita do Senhor, apresentadora, locutora, Meu e tem Deus. muitos talentos, né? Dani, eu estou muito feliz de ter você aqui. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você atender o convite da nossa Privilégio. produção, tá, minha Isso. querida? E agora vamos bater um papo. Primeiro, eu queria te conhecer um pouquinho mais. Aham, Você já vamos lá. nasceu num berço evangélico? Como foi a sua infância? Você é carioca, é paulista? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história de berço, quando você nasceu. Amém. Eu sou paulista, nasci em São Paulo. Tive o privilégio de nascer num berço cristão, onde os meus pais se conheceram na igreja também, na época. E eu fui, né, a primeira semente aí da porção da herança do Senhor na vida da minha casa, na minha família. Glória a Deus. E tive esse privilégio de conhecer a Cristo bem cedo. Então, sempre fui guiada mesmo nos caminhos do Senhor, desde pequena. Seus A pais- música sempre teve presente na Seus nossa pais são casa. evangélicos, Os meus então? pais se conheceram ao Senhor, solteiros ainda, mas dentro já da mesma igreja. Que E lá acabaram, né? Um olhando pro outro. Ele cantava no coral, ela também cantava Ai, no que coral. lindo. E eles faziam parte de um ministério antigo. Quem é antigo igual a gente aqui, igual eu, vai lembrar, gente, que o ministério na época era Cristo Força Minha, quando o pastor Ademar de Campos estava iniciando o ministério. Seu pai e sua mãe faziam parte desse Faziam grupo. parte deste Que grupo. coisa interessante. Eles foram, na época, o primeiro casamento na comunidade da Graça Sede. E o segundo casamento que aconteceu lá foi do pastor Ademar de Campos. Que lindo! Então a gente Que teve história um bonita! crescimento fantástico, assim, na presença do Senhor, com palavra, com louvor. Realmente, assim, o evangelho verdadeiro. E vamos você dizer foi assim. gerada já no meio do louvor. Sim. Você dentro do ventre da sua mãe cantando, a unção descendo. E lá estava a Dani Grace sendo gerada Verdade. para este Brasil maravilhoso. É Só mais uma verdade. pergunta importante desse início. Quando você nasceu em São Paulo? Você é paulista? Aonde você nasceu? Até tem uma parte de um testemunho, vai ser inédito aqui, ó, pra Sandra, que ela acho que não conhece. Eu fui muito desejada pelos meus pais quando eles ficaram sabendo que viria um bebê. E meu pai sempre foi um homem muito de Deus, muito temoroso. João Batista hoje já está com o Senhor Jesus. E ele falava assim, vai ser uma menina. E minha mãe, olha, vai ser um menino. Ele, não, o Senhor já falou pra mim que vai ser uma menina, vai ser uma adoradora, vai ser uma serva do Senhor. E no 8º mês de gestação, eu fui dada como morta no ventre da minha mãe. Meu Deus, no 8º mês? No 8º mês, já para quase nascer. A barriga Deus. cedeu, avançou para lateral, parecia que tinha esvaziado a barriga dela. E o meu pai falou assim, não, a minha filha vai ser uma adoradora e o inimigo não vai levar, não. Glória a Deus. E quando chegaram no hospital, os médicos falaram assim, olha, sua filha está morta e nós vamos precisar tirar esse bebê. E meu pai falou, não, você me dá mais uma noite que eu vou falar com o médico dos médicos. E os médicos ficaram sem entender essa atitude do meu pai. O senhor, assim, num termo de responsabilidade, vai tirar sua esposa daqui? Ele falou, eu vou tirá-la. Hoje eu vou tirá-la. Foram pra casa, oraram, minha mãe dormiu a noite E toda. você no ventre como e se eu estivesse lá, morta. É morta, isso? exatamente. Meu E meu pai Deus, orou e muito ele falou, forte. Senhor, sopre fôlego de vida, porque Aleluia. a Daniela foi consagrada ao Senhor Glória a antes Deus. dela vir. E quando foi na parte da manhã, pro início da manhã, minha mãe sentiu uma movimentação na barriga, correram pro hospital, já estava próximo do Glória nascimento, a Deus. e quando chegou lá, estava o batimento Você cardíaco. ressuscitou dentro do ventre da sua O mãe. médico falou, eu não sei como ela foi parar atrás da placenta, ela estava dormindo, por isso que a gente não achava Meu o batimento Deus. cardíaco dela. E meu pai falou, ele Que falou assim, ela estava milagre, dormindo. Dani, que lindo, E né? com 5 meses de nascida, o diagnóstico médico, só para encurtar, porque é longo, o diagnóstico foi de que eu era uma criança especial, surda e muda. Meu Deus, Com um 5 verdadeiro meses. milagre. Sua mãe viveu, seu Meu pai pai viveu, viveu. e você nasceu realmente
como um milagre do Senhor. É verdade. Né, para fazer a diferença através da Deus. sua voz, através da sua vida, na qual eu tenho uma admiração muito grande Amém. pelo teu ministério, na forma que você adora, na unção que Deus te deu, Amém. na sua humildade. Glória a Deus. Né, que eu sempre admirei essa humildade que existe em você, Amém. viu, Dani? Glória a Deus. Então, Dani, a sua história foi muito É um linda, milagre. o seu início. Você é paulista. Sou paulista, gente. Apesar de que eu tenho Conheceu um pouco onde? de mineira, onde eu vou eu pego sotaque, Sandra. Então eu tenho que tomar cuidado, que eu viro baiana quando eu vou pra Bahia, eu volto falando baianês. Sempre assim, a gente que viaja muito. Mas não adianta, a gente pega um Mas pouco você do nasceu em sotaque. que lugar de São Paulo? Mas eu nasci em São Paulo, capital mesmo, próximo à Zona Leste de São Paulo, que é um bairro conhecido aí de muitas pessoas. Nasci aqui mesmo. Que bênção. Então agora você vai falar um pouquinho sobre como começou o seu ministério, porque o seu nome então é Daniele, pela Daniela. Daniela. Daniela com 2 L's, o pai ainda foi exigente. Daniela, Botou lá linda, 2 hein, L's. com 2 L's, muito chique. Agora, como começou, Daniele, o seu ministério da música? Em que idade, né? Como foi esse início? Com 5 anos de idade, meu pai percebeu que eu tinha, assim, já uma aptidão para música. E como eles já vinham orando por isso, né, desde muito cedo, desde o ventre, né, meu pai não tinha dúvidas de que era dom realmente de Deus na minha vida. Então, com 5 anos, em vez de boneca, fogãozinho, era piano, o microfone era a minha colher, gente, virava microfone em casa. Ai, que lindo. E aí, pianinho, aquele pianinho bem pequenininho, com 1/8. E eu já tirava algumas melodias, assim, de músicas que eu cantava na igreja, já no Ministério Infantil. E aí meu pai falou, eu vou investir na música, na vida dela, porque não basta nós termos aquilo que vem de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte em aperfeiçoar para ser melhor. Isso é importante. E meu pai já me colocou nos estudos com 10 anos, comecei a fazer piano, fiz um pouquinho de piano clássico, aí depois fui para aula de canto com 14 anos de idade, que foi quando realmente meu ministério começou, vamos dizer assim, 14 né? anos de idade. Com 14 anos Bem eu comecei jovem. a ministrar na equipe de louvor junto do pastor Ademar de Campos, que foi meu discipulador, meu pai Deus, na fé. muito forte por sinal, né? Um grande ministro conhecido em todo o Brasil. Verdade. E fora dele. E eu tive esse privilégio de ter essa escola, não só o Ademar, mas pastor Daniel Souza, que é muito amigo, pastor Azaf Borba. Eu falo que eu ando só com a velharia, gente. Eu ando só com os dinossauros da música gospel. Mas isso foi maravilhoso, que são né? pessoas muito estabelecidas ministerialmente, né? Não surge como cantores, são vento, ministros, exatamente. Não se abalam, independente do tempo de ministério, permanecem. Então, isso foi uma escola para mim. Então, com 14 anos, eu comecei a ministrar já no backing vocal, na igreja. Alguns solos que surgiam, oportunidade eu fazia também. E aí fui aperfeiçoar o talento. Inclusive, você fez muitos backs também para outros CDs, outros cantores. Foi né? bem nessa época que começou essa história. E aí eu comecei, primeiro LP, gente, eu gravei LP. É isso que eu queria saber. E eu gravei LP, a DAT, que é aquela fita assim, ó, no estúdio, que se errasse tinha que voltar tudo de novo, não dava pra cortar nos dias de hoje. A gente copia cola, é tudo fácil. Naquela época era bem mais difícil e eu gravei o lado B, eu lembro até hoje do LP Poderoso do pastor Ademar, porque o A já tinha sido gravado. Lindo, né? E foi uma experiência fantástica, a primeira vez que você entra no estúdio, coloca o fone e tá afinado ou não tá, você vai fazer o contralto, o soprano, então foi uma experiência gloriosa pro início de ministério. Foi mesmo, e aí fui aperfeiçoando, tendo a oportunidade de gravar vários vocais, assim, se eu for contar, gravei já vocais pra Andréa Fontes, que é uma querida, que eu tive o privilégio de gravar, Shirley. Você já tá aproveitando e falando a sua discografia, pra gente já muita conhecer coisa. um pouquinho. Eu gravei backing pra muitas pessoas. Leonardo Gonçalves, que é um grande amigo, o próprio pastor Ademar. Que bênção. Então, sempre como backing vocal em estúdio, eu trabalhei muito. Até os meus 17 anos, que foi quando teve a primeira oportunidade de gravar um solo realmente, que foi com a banda Soul Dreams, que foi a primeira banda que eu participei, que era uma banda de black music. E aí eu comecei era um trio, então foi o primeiro solo que eu gravei na vida. Você pode cantar um pedacinho? A primeira canção foi a Doce Som. Muita gente deve lembrar que o coro é: que sejam doce, doce som, que sejam doce, doce som,
para ti. Ai, que foi o primeiro lindo, solo que eu ouvi muito essa gravei, que eu música. entrei no E marcou, estúdio. né? E marcou meu início foi de uma música ministério. que estourou pelo Foi Brasil. um tempo muito bom, um estilo assim que eu amava na época, ouvi muito, curtia muito música americana, o rhythm and blues, o R&B, então assim, eu ficava, né, ligada nesse estilo. Mas depois veio o projeto Como em Adoração 4, que foi o solo da canção Sonda-me com o Paulo Rogério, que hoje é pastor Paulo Rogério. Mas foi muito lindo. Qual foi a música que você cantou com ele mesmo, que também Salmo estourou? 139, gente. Foi um sucesso. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ai, que lindo. Foi essa o primeiro canção. dueto. Você tinha quantos anos nessa época? Nós gravamos essa música em 2001. 2001. Já faz... Quero aproveitar e mandar um abração pro Paulo Rogério. Já faz grande 15 amigo. anos, eu acho. É. Trazer o Paulo Em aqui, 2001, gente, amigão. né? 2001. Foi em 2001 que eu gravei. Papai viu ainda antes do Senhor o levar, que foi em 2003. ele já partiu. Ele viu essa gravação, ele teve presente, Glória ele a viu Deus. assim parte das promessas do Senhor se cumprindo. E a gente volta no tempo, né, Sandra? Quando verdade. lembra de todo o testemunho e vê a É surda e a forte. muda, né? Como disse os médicos, solando, adorando ao Senhor. Pro meu pai foi algo muito forte. Muito e forte. ele com certeza guardou isso com muito carinho na vida Seu dele. pai partiu para Jesus já tem Ele muito tempo? partiu, este ano fez 12 anos que o 12 papai já anos. foi pro Senhor. Já. Entendi. E ele teve essa alegria de te ver. Nós gravamos em 2001, de 2002 viajamos muito com o CD e 2003 o Senhor o recolheu. Agora, como surgiu a Dani, cantora solo? Porque aí até agora você contou a Isso. história, né? De participações. Cantora solo e o nome Dani Grace. Como foi? Foi bem nessa época, em 2005, que foi quando eu recebi o convite pela gravadora Aliança para gravar o Como em Adoração. Que a primeira série foi gravada com vários cantores. O Comunhão 4, em 2001, foi o Paulo Rogério à frente do projeto. 2005, o Paulo Rogério seguiu com o ministério dele e aí veio o convite. A Dani fez participação no Comunhão 4, Eu lembro por que dessa não época. fazer o Comunhão 5? E aí foi o meu primeiro projeto, vamos dizer, solo. Pela gravadora, onde né? eu estive à frente de toda a ministração. Muito forte. Tivemos a participação do Daniel Souza, David Keelan, que estava no auge, começando assim, a estourar no Brasil, David. Tivemos a presença do pastor Ademar de Campos, outros cantores. E ali foi onde marcou o início do ministério. Foi pela gravadora? Foi pela Aliança. Aliança. Um abraço para todos da gravadora gravadora. Aliança, Ricardo Carreiras, Ricardo que foi Carreiras. que é o diretor até hoje da gravadora Aliança e da Muzili E Records. houve uma repercussão muito grande, né, Dani? Muito boa. Eu O Brasil lembro, todo nós acompanhei. viajamos. Eu lembro que nós fizemos participação de um grande evento que acontece todos os anos lá em Vila Velha, que é o Jesus Vida Verão. E nós participamos do Jesus Vida Verão em 2006. Com Como em Adoração 5 e cantar para mais de 80 mil pessoas naquela praia. Nossa, que coisa Foi, linda. assim... Foi uma grande A gente experiência pro teu assiste, ministério. vê fotos, a gente fala, meu Deus, como a gente era novinho, né? Porque os anos estão passando tão rápido e a gente tem visto, assim, um cumprimento de Deus. Agora, E o Dani, Dani Grace surgiu nessa época. Sim. Era só Dani. E qual foi a música que estourou com a Dani Grace nessa época? Nessa época... Isso foi um CD ou um DVD? Foi um CD e DVD. CD e DVD. Você foi já um- chegou chegando Gente no mercado, no do cenário céu. gospel, gente. Olha Foi que muito Deus de Deus. preparou pra ela. Primeiro ela veio na escola, né? Ela foi aprendendo só com gente top. E aí Deus já proporcionou a ela, que é coisa que rara. É verdade. CD e DVD logo É de verdade. cara. Primeiro projeto que eu gravei veio o CD e o DVD com o Glória selo a da Deus. Integrity Music, que na época é uma das maiores gravadoras americanas, então nós fizemos um CD versão. Então, Comunhão 5, são todas canções inéditas, feitas versões em português aqui no Brasil. Então, nós regravamos o Vem Esta é a Hora, que foi a que mais ficou conhecida. Vem, essa é a hora da adoração, que é uma Linda essa canção. composição do Ministério Vineyard. Então nós fizemos o projeto o Comunhão 5 e ter um selo brasileiro com um selo americano já foi algo já foi incrível. algo- foi Então incrível. Vem Esta Hora foi a que mais ficou conhecida nessa época. Você sempre vivendo milagres no teu Milagres. ministério, desde Milagres. o seu nascimento. Tudo. Né? Que você já é um milagre e começou os milagres de Deus, portas se abrirem, que são
raríssimos, né? Para quem está começando, então verdade. foi algo muito forte. É verdade. E aí você vem seguindo a sua carreira solo. Com quantos CDs hoje você... Hoje já são 4 projetos, contando com o Comunhão e Adoração 5. O CD Na Hora Certa veio logo após, que foi a primeira gravação feita pela Graça Music, quando nós lançamos. Então lançamos o Na Hora Certa, depois lançamos o Dependente, ainda pela Graça Music. E agora, o novo CD, Filhos do Amor. Meu Deus, gente, Independente. Olha aí, gente, você que está aí em casa com Sandra Lima, acompanhando esse bate-papo com a minha amiga Dani Grace. Olha que lançamento lindo, Filhos do Amor. Ficou lindo, ficou uma menininha, né? Gente, eu amei. Essa foto foi tão espontânea, fizeram graça e eu ri e foi. Top demais, parabéns, tá lindo demais. Ficou muito bonito. Você é merecedora, realmente, porque você faz com amor, com dedicação, Glória né? Deus, a gente glória percebe a Deus. isso. Que você ama o Ministério da Música, Amém. que você se dedica ao Ministério da Música, abre mão da sua própria vida para muitas coisas, para estar. E você sempre foi muito guerreira, muito esforçada. Olha, gente, um encarte maravilhoso. Glória a Deus, eu tô assim emocionada. Esse projeto foi muito especial, porque nós ficamos 4 anos sem gravar um projeto novo, depois do CD Dependente pela Graça Music. E aí veio o término do contrato, saímos debaixo da bênção do Senhor da Graça Music, com um carinho muito especial pelo missionário R.R. Soares, onde eu trilhei ali durante 7 anos, foram 7 anos de Graça Music. Isso, essa pergunta que eu queria te fazer agora, antes de você falar... você chegou a lançar o CD com o selo Graça Music ou você só aconteceu como apresentadora? Eu lancei 2 selos lá, né? 2 álbuns, que foi o Na Hora Certa e o Dependente, ainda pela Graça Music. E depois veio a oportunidade de passar a apresentar o Noite com os Adoradores de Deus. Então, como contratada da Graça Music, você saiu embaixo da benção, terminou o contrato. Tudo benção. Perfeito. Aí veio esse CD. Aí veio esse projeto que nós gravamos 4 anos depois, independente. Tivemos a coragem. Gente, agora eu sei o quanto é árduo. Um projeto onde você banca tudo. Onde você pega recursos de onde não tem. O Senhor envia milagres, exatamente. Amigos, muita gente participou. Os melhores músicos do Brasil estão todos aqui nesse projeto. Teve a participação do Paulo César Baruch, do Rodrigo Soeiro. Um abração. Paulo Que César são Baruch. os queridos, assim. Demais. E eu fiquei muito feliz de ver o projeto sair. E quando a gente conseguiu ver o projeto físico ali na mão, falei, Pai, em tudo dai graças. E o Senhor fez isso. Fez o melhor. Ele fez o melhor. Nós, dentro Paulo das César nossas Baruch, possibilidades, tem um grande nome no fizemos mercado. o melhor, Que graças lindo. a Deus. Agora, como surgiu você como apresentadora do famoso programa Noite com os Adoradores de Deus, que eu sempre tive o prazer e a alegria de verdade, participar. a Sandra sempre estava lá no Noite, você ainda sempre me continua recebeu com muito indo carinho. lá, com certeza. O Noite com os Adoradores foi um presente de Deus. Eu nunca imaginei que eu me tornaria apresentadora. Nunca fiz nenhum curso para isso. E eu falei, Senhor, primeiro programa, me jogaram lá porque não tinha ninguém para apresentar naquele dia, teve um imprevisto. Dani, você pode vir ajudar? Eu falei, ajudo, mas eu nunca gravei. Tem certeza? Não, você é simpática, conhece todos os cantores. Ali já foi um teste, né? Aí eu falei, bom, conhecer os cantores eu conheço mesmo, né? Esse meio, a gente viaja, tem amizade com todos, né? Então, falei, quem vier, eu conheço a história. E o primeiro programa foi tenso, assim, olha pra câmera 1, câmera 2, câmera 3, onde acende a luzinha você olha. E eu falei, Senhor, 2 horas de programa. E eu falei, meu Deus do céu. Gravados ali, tinha ainda esse espaço do break pra você, alguém errou, alguém tossiu, tava pra fazer um break ali e gravar de novo. Mas mesmo assim a gente queria fazer tudo com excelência. Aí veio o primeiro programa, segundo programa, terceiro programa, o pastor que fazia comigo, que na época era o pastor Josias Cruz, beijo pra ele, saiu, falou dele. Assim, Dani, agora Saudade, que você pegou... O jeito do negócio, eu vou ser pastor, porque eu tava aqui de stand-by, até vir um apresentador. E ele foi embora pro Rio de Janeiro, o Senhor o levou pra fazer a obra lá, tá no Rio de Janeiro. Que legal. E aí ficou Noite com os Adoradores. Um abração, pra hein, mim. pastor Josias. Pastor Josias é um querido. Fiquei 4 anos apresentando Noite com os Adoradores, foi lindo, Sandra. Demais. Foi uma experiência fantástica. Eu sempre dizia isso no programa, que era um braço do ministério. Então, eu fazia do programa um culto.
E todos que eram recebidos ali, independente de serem grandes nomes da música gospel, ou aqueles que estavam tendo a primeira oportunidade, eu tratava igual. Glória a Deus. Então eu colocava todos no mesmo patamar. Então se tinha a Nívia Soares lá e um adorador que estava com o primeiro projeto, que era o primeiro programa de TV dele, eu tratava ele com a mesma alegria, com o mesmo amor que eu tinha pela Eu sempre música. observei isso, Dani, Sempre. em você, porque a Noite com os Adoradores é um programa bacana pela TV Hit, que dá oportunidade para quem está começando. Cantores. E você sempre tratou com muito carinho, sempre quem estava começando, quando já tinha alguém renomado. Sim. E isso é importante, que você sempre fez com excelência, Amém. porque ali você estava sendo um instrumento usado por Deus. Quantos programas viraram culto, gente? Com a Sandra foi um deles, glória viu? a Deus. Teve várias vezes da gente, assim, se emocionar, de chorar de verdade, de sentir a presença de Deus dentro do programa. E era gostoso. Eu ouvi isso de um cantor, ele acabou, né, a gravação, tava todo mundo indo embora. Naquele dia, acho que se não me engano, estava o PG conosco. E aí acabou o programa e esse moço veio assim pra mim e falou: Dani, quero te agradecer. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você me tratou que nem gente grande. Ai, que lindo. E eu falei: imagina, você é grande diante do Senhor. Talvez ainda não grande na mídia, mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja te vendo. Que lindo. E ele falou: eu me senti em casa, me senti parte. Então é gostoso quando você faz a pessoa se sentir parte Sabe daquilo. por quê, Dani? Isso é muito importante. Porque o levita, ele sofre, ele passa muitas lutas, muitas retaliações. Verdade. Primeiro, no mundo espiritual. Segundo, no mundo físico. Né? Porque é um sonho que você está batalhando, está guerreando. Então, quando chega no programa de TV, quem está começando já fica tenso, já fica um pouco nervoso, Total. nervosa. Aí a Dani vinha com aquele carinho, sabe? Dava atenção. Então, eu acho que isso aí é de extrema importância. E você sempre foi uma guerreira. Porque uma coisa, Dani, que eu acho muito importante é a gente nunca perder as oportunidades. É verdade. Ali você se lançou. Olha, nunca fiz curso, não sou uma apresentadora profissional, mas vou receber o que Deus tem para mim. É isso aí. Né? E você foi canal de bênção Amém. por 4 anos na vida de muitos cantores iniciantes Glória a Deus, e na glória vida a de Deus. muitos, porque o Brasil inteiro, né, assistiu. Inclusive, eu participei de vários com Várias, você. gente, foi uma bênção. Foi uma benção. Agora eu queria falar também um pouquinho. Hoje, Dani Grace é casada. Isso. Como que é a sua vida em família? Quem é o seu marido, né? Fala um pouquinho Gente, eu da sou Dani casada família. com o homem mais lindo do mundo, que eu falo sempre, né? Que é o meu esposo, o Denis Mariani. Ele é filho do meu pastor, É que é o Denis? Denis. Ai, que legal. Dani Denis, D&D. Ai, que top, O D&D. Senhor, assim, me proporcionou de escolher, né, o Denis pra mim. Eu falo que muitos jovens, e pra você que tá nos assistindo, talvez ainda esteja solteiro, e esteja assim: o Senhor vai mandar, o Senhor vai mandar. Realmente Ele manda. Só que Ele nos dá sinais pra saber se é dele ou não é a bênção, né? E você tem que estar atento, você tem que orar e vigiar. E Não é você só orar, esperou tem que muitos vigiar. anos orando, não foi? Dani? Eu me casei com 30 anos, eu tenho hoje 36 anos. Eu achei fiz isso bonito recentemente. também. Você se dedicou ao aniversário. ministério da música. Muito. Não é? Me frustrei várias vezes, Sandra, como qualquer jovem. Claro. Namorei, tive alguns namorinhos. Alguns amores de pessoas que você amou, né? Mas assim, não Normal. era de Deus aquilo. Não estava preparado por Deus pra mim. Alguma área não dava certo. Entendo. E principalmente na área ministerial. Nunca dava que você certo. sempre priorizou na sua vida. Sempre. Porque você teve uma infância dentro da casa de Exatamente. Deus. Você teve um discipulado que foi seus pais. Então você sabia que a prioridade na sua vida era o seu ministério. E a família. E Então, você- e é muito se difícil. o namorado não entendesse que justamente. eu tenho a minha família ali em primeiro lugar, o ministério, então não é de Por Deus isso você se casou com 30 anos. Casei com... Né, E Dani? olha, foi a melhor Você escolha estava esperando que eu fiz. Deus escolher pra você. É verdade. Aí me fala sobre o seu casamento. Ele é uma preciosidade do Senhor, ele tem um dom, assim, que eu falo, além dele ser músico, ele também trabalha secularmente, ele é gerente de um grande banco aqui em São Paulo. Ele é um ajudador e ele tem o dom de pacificar. Então, assim, tudo que acontece, muitas vezes, eu fico estressada, ou então fico ansiosa, triste, porque algo não está acontecendo, ele vem com toda a calma. Ai, que o Senhor vai maravilha, fazer, como é bom ter fique um em pacificador. paz. Como é bom, gente, ter alguém pacificador na vida. Porque eu sou não sei se a Sandra é adrenalina igual eu. Eu sou adrenalina. Gente, mas eu sou ligada no Eu sou. 220. Só que eu tenho que pacificar, no meu caso é diferente. É difícil. E o Denis, ele é agitado, Ele é alegre, músico feliz, também? músico, é baterista, é meu
batera, né? Filho do nosso pastor presidente da nossa igreja. Nossa, então nós somos legal. o braço direito do nosso pastor. Você já é uma pastora, para Deus já é uma pastora. Gente, olha, pastora, né, Senhor, será? Eu tô assim, né? Será que é isso que Deus tem para nós? E fruto disso, tenho investido esse ano de 2016, Sandra, nos estudos da palavra. Então, estou cursando o seminário teológico da Betel Brasileira, brasileiro, que é muito bom aqui na região de Santo André. Eu fiquei muito feliz de poder ter tempo para isso. Então, eu escolhi abrir mão de algumas agendas esse ano, abrir mão de algumas coisas para me dedicar à obra. Inclusive, eu queria até dar uma pausa agora a gente falar sobre isso. Uma coisa que eu tenho observado, que os verdadeiros levitas, adoradores, que têm vida com Deus de verdade, Deus acaba fazendo desse levita um pastor ou uma pastora. Eu tenho observado isso. Porque, na verdade, você ministra a palavra cantada. Exatamente. Então, através da música, você já começa a ministrar a palavra cantada e Deus te aprova. E eu tenho observado porque foi assim comigo, sabe, Dani? Amém. Deus fez assim comigo. Hoje eu sou uma pastora, mas eu comecei como uma levita, uma adoradora. Sim. E eu percebo que você realmente já tem esse chamado. Ai, né? amém. E eu louvo a Deus porque você tem prioridades na sua vida. Amém. E Deus te deu um casamento de um marido pacificador, porque realmente, gente, o levita, ele tem uma adrenalina. É verdade. Já é da gente, né? É verdade, Dani? já assim? é nosso. Porque a Nossa. gente viaja muito, a gente cuida, por exemplo, eu cuido da minha casa, eu cuido da igreja, das coisas da igreja, leciono técnica vocal, quando dá tempo, ainda tem alguns alunos que têm se dedicado a isso, que eu amo ensinar. E esse ano, além de ser um ano eu falo que está sendo um ano atípico, porque é um ano de estudo e um ano de colocar em prática aquilo que eu tenho estudado. Então esse ano eu sou uma das professoras do Instituto Adoração Adoradores, com o pastor Massal Sugihara, aquele japonesinho, gente, que é uma bênção, pastor Massal. E eu tenho ido em várias unidades, estive nas unidades de Jandira esse ano já aqui pertinho. Estive em Jandira, estive Liberdade, ABC, então, ministrando a palavra do Senhor na vida de muitos adoradores. Sobre isso que eu acho que é importante, que a gente conheça esse outro lado da cantora levita Dani Grace. Você ministra pregando a palavra, sobre adoração? Sobre adoração, sobre temas que envolvem o Ministério de Louvor hoje. Então, às vezes, o músico ele está abandonado dentro da igreja. Então, por que às vezes ele sai para fora? Porque ele não está sendo cuidado, não está sendo discipulado, não entende os princípios básicos e inegociáveis da adoração. Então, a gente ministra isso não só no Instituto Adoração Adoradores, mas é algo que eu tenho estabelecido no Ministério, de montar um workshop de técnica vocal atrelado à ministração de louvor e adoração para as igrejas muito esse interessante, viu, Dani Grace? Você então ministra sobre adoração e dá técnicas também? Também. No mesmo dia? No mesmo dia. Vamos a gente reservar tem uma data aí, né? Para Ademute, aí atenção. Um sábado, a gente escolhe, por exemplo, um sábado, que é um dia atípico nas igrejas, que muitas não têm culto. É verdade. Mas se tem, a gente faz a parte da manhã, palestras de louvor e adoração, ensinamento, busca do Espírito Santo, adoração. Aí, após o almoço, vem o workshop de técnica vocal e prática de banda. Então, a gente mostra o certo, o errado, coisas que não pode fazer no culto, o que pode, o que não pode. E à noite fecha com louvor, adoração, testemunho, pregação. É o dia todo na igreja. Meu Deus. É top demais. Sabe por que é muito forte isso? Porque os pastores, né, eles não têm esse preparo. Né? Eles foram ensinados a pastorear ovelhas. Então precisa ter uma Dani Grace na sua igreja. Eu mesmo vou agendar aqui para estar na Ademute, Assembleia de Deus, Ministério São no Tempo, com o pastor Enio Silva, que é o nosso pastor presidente. Amém. E eu tenho certeza que vai ser tremendo. Dani, vamos a um intervalo. Ótimo. Um break comercial. Tá Daqui bom. a pouquinho a gente volta com Sandra Lima em casa com Sandra Lima. Uhul. Até já.